Primeira pergunta, o regime tributário da empresa. Eu acho que antes de qualquer você pensar, eu posso fazer a recuperação para uma farmácia? Que forma de recuperação eu posso fazer? Depende. Ela está no lucro real? Ela está no lucro presumido? Ou ela está no Simples Nacional? Porque muda. Então, pense aqui, vamos pensar até essa empresa aí de cosméticos que o Salomé comentou. Se é do Simples Nacional e cosméticos é produto monofásico, ou seja, ele é algo que é tributado antecipadamente, na saída lá, a empresa não deveria recolher a parcela, o percentual referente ao PIS e COFINS desses cosméticos, porque eles já foram tributados. E aí, só que a empresa vai preenchendo tudo meio que automaticamente, põe o valor de faturamento cheio, e aí, portanto, acaba recolhendo em duplicidade. E é por isso que a recuperação administrativa é tão rápida. Então, se é uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, identificar nessa empresa do Simples Nacional, se ela comercializa produtos monofásicos, seria o primeiro passo, porque é o primeiro filão, vamos dizer assim, das recuperações administrativas. Né? Uma outra. Então, mas e se ela não for do Simples Nacional? Vamos dizer que seja essa empresa de cosméticos também, que não está obrigada a estar no Simples Nacional. Né? E às vezes ela nem pode estar no Simples Nacional, porque se ela fatura mais de 4 milhões e 800 mil por ano, ela não pode estar no Simples Nacional. Tem algumas proibições lá, dependendo do tipo de sócio, etc. Então, se ela não está no Simples Nacional, qual é o regime de tributação dela? Ela está no lucro real, né? Ou ela está no lucro presumido? Porque se ela está no lucro real ou no lucro presumido, ela paga, por exemplo, PIS e COFINS. O PIS e COFINS são monofásicos, né? Em relação a isso, né? Mas ela talvez venda outros produtos que não são monofásicos. E em relação a esses produtos que não são monofásicos, né? Porque nem tudo é monofásico ali, né? Por exemplo, monofásico é o cosmético. Mas se ela vende também uma escova de cabelo, a escova de cabelo não é monofásica. Normalmente essas empresas têm de todas essas coisas. O algodão não é monofásico. Então tem produtos e produtos a serem considerados. Né? Então, se ela está no lucro real, se ela está no lucro presumido, você começa a olhar quais são as teses cabíveis. Porque aí ela vai recolher PIS e COFINS de outro modo. Mas, se é também do lucro real, então esse sujeito recolhe o quê? PIS e COFINS pelo regime não cumulativo. Então, aí ele pode aproveitar créditos desses bens adquiridos para revenda, de energia elétrica, de aluguel, do ativo permanente dele, dos insumos, né? Uma série de créditos que ele também pode aproveitar administrativamente e que às vezes ele não sabe. Então, o importante, primeiro de tudo, não é sair desesperadamente simplesmente falando, é uma farmácia. Que crédito eu posso recuperar para uma farmácia? Não, porque não dá para saber que crédito você vai recuperar só pelo fato dela ser farmácia. Você tem que falar qual é o regime tributário. É Simples Nacional? Opa, então eu tenho PIS e COFINS monofásico. Ela está no lucro presumido? Opa, então eu tenho exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. E eu tenho o quê? Verbas previdenciárias da folha de pagamento. Limite de 20 salários mínimos para contribuições de terceiros do Sistema S. Então, veja que isso não cabe para o Simples Nacional, essas teses, Fabiana? Bom, depende, para a maior parte do Simples Nacional, não. Para quem está no anexo 4, que são, por exemplo, empresas de limpeza, sim. Então, na medida em que você pega essa noção de base e fala assim, olha, se ele está no lucro real, ele tem, então, não cumulatividade de PIS e COFINS. Então, tem crédito de insumo. Se ele é prestador de serviço, ISS fora da base de cálculo PIS e COFINS. Se ele é comerciante, ICMS fora da base de cálculo PIS e COFINS.
Tem também a tese exclusão do PIS/COFINS da própria base de cálculo. Se ele está no lucro real, ele tem um paga folha de salários em separado, contribuição previdenciária. Então, tem o quê? Recuperação de verbas de contribuição previdenciária sobre verbas que não são remuneratórias, que são indenizatórias, como salário maternidade, por exemplo, né? Auxílio-doença. Se ele tem, então, folha de salários que supere 20 salários mínimos, que dá o quê? 22 mil reais, pague, qualquer empresa hoje tem uma folha de salários que supera 22 mil reais, tem a tese do limite de 20 salários mínimos para essa empresa também. E isso só para falar das teses básicas, tá? O levantamento das teses básicas com base no regime jurídico. E se ela está no lucro presumido? Essa mesma farmácia, se tiver no lucro presumido, vai ter essas mesmas teses, menos, claro, não vai ter a do Simples Nacional, porque ela está no lucro presumido, e não vai ter a de insumo de PIS e COFINS. Mas todas as outras ela vai ter. E se for o posto de combustível? A mesma coisa. Qual o regime dele?